Fala pessoal, tudo bem? Professor Elias Coutinho, professor de Matemática Financeira, e vamos aí para a correção de mais um simulado, tá? Então, vem comigo, preste atenção que é muito importante esse momento para você ir construindo suas definições e tirando também as suas dúvidas. Então, vem comigo, ó. No nosso simulado, nós vamos trabalhar a seguinte ideia, tá? Primeira questão falava assim, ó. Um empréstimo bancário de 90 mil foi quitado 5 meses depois, pelo valor de R$ 94.050. Assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros simples desse empréstimo. Gente, seguinte, o valor do empréstimo foi de 90 mil, né? Esse valor aqui nós podemos dizer que é o nosso capital, que é o meu valor inicial, tá? Ou o meu valor atual, como você queira. Foi quitado 5 meses depois. Esse valor é o nosso prazo, ok? Então, aqui nós temos o nosso prazo, que é o nosso T, né? Representado pela letra E, o T, o capital é a letra C. Pelo valor de R$ 94.050. Esse valor que eu estou marcando aqui é o que nós chamamos de montante. Então, veja, aqui vai ser o meu montante, representado pela letra M. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos resolver a nossa questão. Nos juros simples, nós temos o seguinte, tá? Preste bem atenção. Capital, o montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes o prazo, que é o tempo. Como ele deu que o nosso montante é 94.050, eu substituo, né, o M por esse valor. O capital é 90 mil vezes 1 mais. Gente, o que é que ele está querendo? Está querendo a taxa, né? Só que o meu T, ele é 5, então eu vou ter 5 vezes I. Ok? Ó. Eu vou pegar esse 90 mil e passar para primeiro membro. Se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, por consequência, eu vou ter 94.050 dividido por 90 mil igual a 1 mais 5i. Ok? E aí, nós teremos uma divisãozinha a ser feita. Eu elimino os zeros, ó. Esse zero com esse zero. Eu vou dividir 9.405 por 9.000. Quando eu efetuar essa divisão, eu vou obter 1,045 igual a 1 mais 5i. O 1 que está positivo vai vir negativo. Menos 1, né? Ó, isso aqui é operação básica, tá, gente? Da matemática. Então, quando eu fizer essa subtração, eu vou obter 0,045 igual a 5i. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, 0,045 dividido por 5 é igual a i. Então, eu vou ter que dividir isso daí por 5, obtendo 0,09. Então, meu i é 0,09. Eu vou multiplicar por 100 porque o meu resultado está em porcentagem, tá? Que eu achei em decimal. A vírgula pula uma, duas casas, então 0,9%. Como as informações estão em meses, então isso daqui vai ser ao mês. Então, 0,9% ao mês, ok? Logo, nós teremos isso daqui como alternativa, né? Vamos verificar qual seria aí a alternativa correta. Isso é equivalente a... Elias, e aí, vai ser equivalente a quem? Nós vamos obter como resposta quem, Elias, aí? Porque eu não estou achando 0,9. O que tem é 0,09 e 0,90. É a mesma coisa que ser 0,90, tá, gente? Esse zerozinho aí acrescentado não quer dizer absolutamente nada. Beleza? Tranquilo?
Questãozinha resolvida. Vamos agora para a próxima questão, tá? Seguinte, questão de número 2 do simulado. A questão 2 fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o valor do montante de uma aplicação financeira de R$ 50.000 durante 3 meses, com taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Então é o seguinte, informações importantes para solucionar este nosso problema. Assinale a alternativa que apresenta o valor de quem? Do montante. Quero o valor do montante. De uma aplicação de R$ 50.000. Aqui esses 50 mil nada mais é, gente, do que o nosso capital. E nós vamos representar pela letra C. Durante 3 meses. Então, o nosso prazo, o nosso tempo, será de 3 meses. Então, aqui eu tenho um prazo, só que o prazo te representa pela letra T. Com taxa de juros simples, aí ele deu a taxa de 2,5% ao mês. Então, eu tenho que isso daí é a minha taxa, né? Então, isso daqui vai ser o meu I. Ok? Elias, e aí como é que eu faço? Tem que verificar o seguinte. Ele disse que os juros era simples, né? Se o meu juros é simples e ele está trabalhando com a ideia de montante, montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes T. Então, meu montante vai ser, o capital já tenho, que é 50 mil, vezes 1 mais o meu I, gente, eu também já tenho, que é 2,5%. Mas veja, se o I é 2,5%, eu tenho que dividir isso aqui por 100 para virar decimal, né? 0,025. Então, 0,025 vezes o tempo, prazo, né? Que é de 3 meses. Então, meu montante será de 50 mil e multiplica, tá? E aí vamos efetuar esse cálculo, né? Relacionado à matemática básica. Então, 0,025 vezes 3 dá 0,075. Aqui é o cálculo básico, porque é só multiplicar 25 por 3, né? Então, o montante vai ser 50 mil vezes 1,075. Eu acrescentaria um zero aqui, que não vai influenciar em nada, porque como aqui eu teria 4 zeros, é o mesmo que eu estar multiplicando 5, e essa vírgula pularia 4 casas, por 107, 10.750, né? Seria a mesma coisa, tá? Então fica até mais fácil você fazer essa multiplicação aí. E aí você vai obter 53 mil, gente, 750 para o montante, tá? O valor aí em reais, né? 53.750 reais. Ok, tranquilo? Então veja que não tem muito problema com relação à fórmula do juros simples, né? É até tranquilo de você trabalhar essa fórmula. Você vai ter um pouquinho, talvez, mais de dificuldade nos cálculos quando for relacionado aos juros compostos, que aí você trabalha com potenciação. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Olha como é simples, né? Alternativa C. Tranquilo, beleza? Questãozinha de boa também. E aí vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Em regime de juros compostos, o montante, que é sempre a base do cálculo, pode ser calculado a partir da equação m igual a c que multiplica 1 mais i elevado a n. Isso daqui, gente, nada mais é do que a fórmula, né, que você tem para o montante dentro dos juros
compostos. Então, você tem que se ligar nesse detalhe que isso daí é a fórmula, né? E você, teoricamente, já deve conhecer. Em que M corresponde ao montante, C ao capital investido, I à taxa de juros e N ao número de períodos de aplicação. Nessas condições, a expressão que representa o momento em que um capital aplicado em regime de juros compostos gera um rendimento igual ao próprio valor é. Eita, Elias, eu não entendi, foi o comando, né, dessa questão. Esse comando da questão me dá uma complicada. Então, veja, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Vamos aqui para os dados do que ele fala. O meu juros, ele tem que ser igual ao capital. Isso quer dizer que o meu montante... Vamos lá, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá? A expressão que representa o momento em que um capital, certo? Aplicado em regime de juros compostos, gera um rendimento igual ao seu próprio valor. Quando ele fala em rendimento, ele simplesmente está falando em juros. Então, esse termo, vou até marcar só ele, ó, esse termo rendimento quer dizer juros. E juros representamos por J. Então, o rendimento sendo igual ao próprio capital. Então, juros e o capital é a mesma coisa. Só que o montante é capital mais juros. Se eu tenho que os juros e o capital é a mesma coisa, então eu troco J por C. Então, meu montante deverá ser 2C. O que ele está dizendo é isso. Só que nós sabemos que montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Só que aqui ele chamou o T de N, né? E nós acabamos de verificar que o nosso montante pelo comando anunciado aí é igual ao dobro do capital. Ah, meu amigo, agora é só substituição. Então, eu tenho que C que multiplica 1 mais I elevado a N é igual a 2C. Com C diferente de zero. Se o C não pode ser zero, porque senão zero os dois membros, eu posso dividir ambos os membros aqui por C, ó. Aí eu elimino isso e eu elimino isso. Tá bom? Ó, divide tudo por C. Então, eu vou passar a ter 1 mais I elevado a N igual a 2. Pegaram a ideia aí, ó. Elias, e agora? Veja que esse expoente aqui é 1, né? Do 2, ó. Esse expoente aqui é 1. Elias, o que a gente vai fazer agora se esse expoente é 1? Eu vou dividir os expoentes por N. Posso fazer isso, Elias? Deve. Tá? Então, divide os expoentes por N. Então, N dividido por N dá 1. Fica 1 mais I. Igual a 2 elevado a 1 sobre N. Esse 1 que está somando vai passar diminuindo. Então, menos 1, tá? E essa vai ser a nossa resposta. 2 elevado a 1 sobre N menos 1. 2 elevado a 1 sobre N menos 1. Isso vai ser já o nosso I, né? Então, a alternativa correta será a letra... E aí, você consegue enxergar qual é a letra correta aí, ó? Letra D, né? Então, a letra D vai ser a letra correta, tá? Questão que envolve um pouquinho mais de álgebra, né? Mas também, de certa forma, tranquilo para a gente aí. Alternativa correta, letra D. Show, tranquilo, beleza? Mais uma questãozinha resolvida, questão de número 3. Envolve um pouquinho aí de álgebra, mas que dava também para fazer de forma tranquila. E mais uma questão que você acertaria na prova. Agora, a questão 4, gente. Já, se você perceber, já é uma questão um pouquinho mais densa. Por quê? Porque já tem mais texto. Né? Mas não tem problema, a gente vai conseguir desmembrar isso daqui, tá? Nós vamos conseguir resolver também de forma bem tranquila isso. Vamos lá. Um empréstimo consignado foi oferecido a um aposentado
do INSS, que tem como forma de pagamento um desconto direto no benefício. Na prática, o aposentado adquiriu um crédito de R$ 10.000. Então, veja, se ele adquirir um crédito de 10 mil, eu posso afirmar que isso é um montante, tá? Então, já sei que isso daqui é o meu montante. Há juros compostos de 1,6% ao mês. E os juros, eles são compostos. Então, veja o que é que eu já tenho. Eu já tenho o meu montante, que é o M, né? E eu já tenho a minha taxa, que é I. E quitará a dívida em parcela única ao final do terceiro mês. Então, veja. Ele vai quitar ao final do terceiro mês. Então, eu já posso dizer que aqui eu já tenho o meu prazo. Tá? Então, aqui você já tem o prazo que nós chamamos, né, de T. Isso posto, assinale a alternativa que indica qual seria o montante a ser quitado ao final do terceiro mês. Opa, Elias. E agora? Agora é o seguinte, bora partir para a fórmula, né, do montante. Então, quem é o meu montante? Capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Porque ele falou na questão que eram juros o quê? Composto. Beleza? Então, o meu montante vai ser o capital, que é de 10 mil, e multiplica 1 mais a minha taxa, que é de 1,6%, e aqui vai ser de 0,016, né? Beleza? Ó, 0,016. Tranquilo? Elevado, tá, ao meu período. Opa, Elias. E o meu período é quanto? 3, porque é o final do terceiro mês. Então, o meu montante vai ser 10 mil vezes 1,016 elevado à terceira potência. Ah, Elias, beleza. Então, eu vou ter que multiplicar isso aí 3 vezes. Perfeito. Não tem para onde correr. Então, você vai ter que multiplicar isso aí 3 vezes. Isso daí, gente, quando você fizer a multiplicação, eu vou colocar com 4 casas decimais, tá? Para ter um valor mais aproximado possível. Se vai ser 1,0487. Então, meu montante. Por que eu coloquei com 4 casas? Porque como são 4 zeros aqui, vai pular 1, 2, 3, 4, né? Simples assim. Porque eu vou estar multiplicando 10 mil vezes 1,0487. Vai dar 10.487. Aproximadamente, né? Claro que eu usei aproximadamente, que eu falo porque eu usei aqui apenas 4 casas para esse resultado. E aí ele fala, um montante a ser quitado, tá? Ao final do terceiro mês seria R$ 10.487,72. Eu tenho que ver, obviamente, o valor que mais se adequa a isso daqui, né? Então vai ser o 10.487. A alternativa correta seria a letra A, né? Será que é isso mesmo? Então, a alternativa A, porque é o valor que mais se aproxima. Os outros, né, não chegam tão próximos, ok? Então, a alternativa correta, letra A. Bora pintar, que eu gosto de pintar para dizer assim, acertamos mais uma questão de boa aí, só aplicação da fórmula, tá? Questão de número 5. Olha essa questão aqui. Essa questão aqui, muito cuidado com relação a ela, beleza? Muito cuidado mesmo. A questão fala o seguinte. Se Paloma investir R$ 5.600 em 5 anos. Se ela vai investir isso pelo período de 5 anos, eu tenho que ter um cuidado aqui. Qual é o cuidado?
Esse cara vai ser o meu capital, 5.600. Beleza. Então aqui eu já tenho, né, obviamente, o meu capital. Vou colocar como os dados aqui, tá? Capital, representado pela letra C, 5.600. Então você já leu essa questão quando fez o simulado, então vamos aqui direto, né? Em 5 anos, o meu prazo é de 5 anos. Tá? Com a taxa de juros anual de 4% ao ano. Qual será, assim, composta 6 vezes ao ano? Eita, Elias. Agora complicou, foi isso aqui. Composta 6 vezes ao ano. Gente, vamos entender o que isso quer dizer, tá? Imagina que você tem aí uma linha do tempo. Eu vou fazer aqui uma OBS, né? Você tem aqui uma linha do tempo, certo? Aqui é o tempo zero. Aqui é o tempo 12 meses. Se ela é composta 6 vezes ao ano, ela vai ser composta simplesmente 6 vezes. Então, aqui eu tenho mês 2, mês 4, mês 6, mês 8. Aqui eu vou apagar, vou colocar mês 10. Vou puxar mais para cá e colocar aqui mês 12. Tá? O que é que isso quer dizer? Se ela é composta 6 vezes ao ano, se eu dividir 12 meses por 6, eu vou obter 2. Então, a cada 2 meses, eu vou ter uma espécie de reaplicação. Ou seja, eu vou ter que dividir esses 4% aqui por 6. Então, o primeiro passo para resolver a minha questão é chamar de IN, tá? Taxa nova, beleza? Vai ser dividir 4% por 6 vezes. Por quê? Porque ele vai ser composto ou decomposto em 6 vezes, então, a cada 2 meses, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu divido 4 por 6, eu vou obter 0,667 aproximadamente. Vou aproximar. Por cento. Beleza? Estou fazendo isso para poder usar talvez a sugestão. Estou vendo uma possibilidade para isso. Segundo passo. Ok? Aí vem o prazo. O prazo é de 5 anos. Só que veja, a composição disso ocorre 6 vezes ao ano. Se eu tenho 5 anos, então vai ser composto 5 vezes 6 vezes. Porque um ano vai ser composto aí 6 vezes, né? Então isso aqui vai ser igual a 30. Tá? Então o meu período vai ser de 30. Aí agora eu posso aplicar do jeito que eu quero. Então o meu montante, ele vai capital que multiplica 1 mais I elevado a T, certo? Então o meu montante vai ser o capital, ele deu que é 5.600. E aí veja, gente, essa questão ela não é comum, tá? De cair, mas eu coloquei justamente porque pode acontecer de ser cobrado. Mais. A taxa é 0,667%. Então, quando eu dividir por 100, porque eu tenho que transformar em decimal, fica isso aqui, ó, 0,0667. Fica isso. Porque se eu multiplicar por 100, né, fica uma, duas vezes, ó, pula para cá. Aí volta para o que era em termos de porcentagem, né? Tá certo? Ó? Só por isso. Elevado a 30. Então, meu montante vai ser 5.600 vezes 1,00667 elevado a 30. Só que isso daqui ele deu, deixa eu só conferir. Isso, ó, 1,0066730, isso mesmo. Ele disse que era 1,2207. Então, meu montante vai ser 5.600 vezes 1,2207. Eu usaria esses dois zeros para pular essas duas casas aqui, né? Aí no final ficaria 56, que multiplica
122,07, tá? Também seria uma possibilidade. Então, o meu montante, quando eu efetuar essa multiplicação, né, de 5.600 por 1,2207, eu obtenho R$ 6.835,92. Tá? Então, esse daqui seria o nosso resultado. Eu tenho que ver se tem lá no gabarito, né? Questãozinha menos tradicional, obviamente, em prova, porque às vezes o aluno não entende o significado desse enunciado, né? Então, 6.835,92, alternativa letra C. Ok? Ó. Alternativa correta, letra C. Beleza? Questão com nível, obviamente, né? Bem mais elevado, tá? Realmente o nível dessa questão é bem mais elevado. Então, temos aí questão 5 resolvida. Vamos lá para a questão número 6. A questão de número 6 fala o seguinte. Uma pessoa compra um produto, mas não efetua qualquer pagamento no momento da compra. Preste bem atenção no enunciado, tá? O único desembolso que o comprador faz dá-se um mês depois, no valor de R$ 1.500,60, quitando a sua dívida com o vendedor. Sabendo que o vendedor cobrou juros de 20% ao mês, preste atenção, você acabou já achando aí também a taxa de juros, né? Tá bom? A taxa de juros. Conclui-se que o preço à vista desse produto é... Aí é o seguinte, Elias, aí como é que eu faço essa questão? Primeira coisa sempre é você marcar dentro do enunciado aquilo que você quer, né? Você precisa marcar. Então vamos fazer essa marcação logo, tá, gente? Aqui. A marcação me diz o seguinte, ó. Vamos lá, vamos marcar o que é importante. Ele fez um desembolso de R$ 1.500,60. Eu preciso entender o significado disso daqui. Tá? O que significa isso? O que é esse desembolso? Né? O que é esse desembolso? Quitando sua dívida com o vendedor. Sabendo que o vendedor cobrou 20% de juros. Cobrou 20% de juros. Conclui-se que o preço à vista do produto é... Gente, eu nada mais tenho do que um juro simples ou composto. O que você for usar vai dar certo. Não vai ter problema nenhum com relação a isso. Elias, como é que você tem tanta certeza? Porque o prazo é o mesmo. Então, capital, certo? Que multiplica 1 mais I vezes T. Vou usar o juro simples. Pagamento único, né? Um período. Então, o que vai acontecer é que esse meu T aqui, ele é 1. Porque o pagamento é único. Um mês, um ano, um semestre, não importa. Por isso que eu disse que tanto faz usar juros simples ou composto. O meu montante foi o que eu paguei, R$ 1.500,60. Capital que eu quero. 1 mais I, né, aqui. Beleza? Só que esse meu I eu já tenho. Lembra que é 20%? Então, esse meu I, ele é 0,2, transformando em decimal. Então, R$ 1.500,60 igual a capital, que multiplica 1,2, né? Perdão. Só que esse 1,2 eu vou ter que passar dividindo, porque está multiplicando o capital. Então, vou ter 1.560, né? Dividido por 1,2. Isso quer dizer que o meu capital será... Vamos fazer essa divisão. Né? Quando eu fizer essa divisão aí, eu terei R$ 1.250
centavos, certo? Só que aí é o seguinte, né? O que que acontece aqui? Eu tenho que verificar qual a alternativa correta. E o que é que ele pergunta? Né? O preço à vista desse produto está entre... Opa! Então, se eu quero o preço à vista, né? E eu achei R$ 1.250 aproximadamente, né? Qual vai ser minha resposta correta? R$ 1.250. Qual é a alternativa olhando aí para as alternativas? Letra E, né? 1.250 vai estar entre 1.248 e 1.260. Então, a letra E é a alternativa correta. Viu como é algo tecnicamente simples? Ó? Isso quer dizer que se eu usasse juros compostos para cá, também daria certo? Daria, porque ficaria 1 mais I elevado a T. Só que esse T seria 1. Porque o número de períodos aí, né, é igual a 1. Então, 1 mais I elevado a 1 é 1 mais I. Ou seja, tanto faria usar juros simples como juros compostos para essa questão. Tá bom? Vamos lá para a questão agora da Black Friday, questão de número 7. A questão 7 fala o seguinte, tá? Vamos nós. Um certo produto recebeu um desconto de 10% para pagamentos à vista. Ok? Além do desconto de Black Friday de 20% em relação ao preço do produto, sem desconto. É correto afirmar que esses dois descontos equivalem a um desconto só de... Opa, Elias. E agora? Questãozinha de desconto, mas eu não precisava usar aquele conceito, né? De desconto racional, desconto bancário. Tem nada a ver com isso, beleza? Nada a ver com isso. É uma questãozinha básica e eu vou aconselhar você a utilizar o preço, né, com o valor inteiro e de preferência utilizando o número 100 como resposta, tá? Porque facilita realmente o processo. Então, Alice, como é que eu faria essa questão? Você vai fazer assim. Imagina que o preço do produto seja de R$ 100. Para não perder tempo na prova, certo? R$ 100 porque equivale a 100%, então é mais fácil, né, de você fazer essa análise. Beleza? Agora vamos lá. Preço do produto, R$ 100. Desconto de 10% inicialmente, não é isso? Ó, para pagamentos à vista. Então, o desconto ele vai ser de R$ 10, que é 10% de 100, R$ 10. Por isso que eu faço usando 100, né? Então, você vai ter o novo valor desse produto. E agora, eu vou subtrair uma pela outra. Então, vai ser R$ 90. Ok. Além do desconto de Black Friday de 20%. Aí muita gente vai marcar 30%, né? Porque 10 mais 20, 30. Cuidado. Então, se eu tenho 10% agora de R$ 90, é só voltar uma casa, né, gente? Vai ser R$ 9. Mas eu não quero 10%. Eu quero 20%. Só multiplicar o 9 por 2, sem fazer muito cálculo. R$ 18. Dobrei o 9. Daí, o que é que vai acontecer? O novo valor vai ser 90 menos R$ 18. Ou seja, esse valor final ele vai ser de R$ 72. Então, veja, eu tinha R$ 100 e agora o desconto foi de 70, aliás, agora o valor é de 72. Veja que a minha diferença aqui, e aí muito cuidado, né? Com relação a isso, não é de R$ 30 para dar os 30%.
Concorda comigo? É de 28. Então, a diferença é de 28 quando eu fizer a subtração. Então, essa minha diferença é de R$ 28. Como eu estou trabalhando com 100% sendo R$ 100, os 28% aqui, os R$ 28 equivalem justamente a 28%. Se eu der em cima dos R$ 100 um desconto de 28%, eu chego justamente a quem? R$ 72 ou 72, né? 72 unidades aí. O que acontece? Isso aqui é o que nós chamamos de descontos sucessivos. Ok? Então, descontos sucessivos. E a alternativa correta seria a letra C. Gente, eu trabalhei com número, não trabalhei com letra, com incógnita, nada, para facilitar justamente a sua vida. Tentando, né, fazer o mínimo de cálculo possível aí, ok? Questãozinha tranquila, questão de boa, questão 7 resolvida, tá? A questão número 8, ela fala o seguinte: uma duplicata é descontada em um banco 45 dias antes de seu vencimento, com a utilização de uma taxa de desconto igual a 2% ao mês para qualquer tipo de operação utilizada e segundo a convenção do ano comercial. Seja DF o valor do desconto, caso a operação seja o desconto comercial simples, e DD o valor do desconto, caso a operação seja o desconto racional simples. Verificou-se que DF menos DD é igual a R$ 19,80. Então, o valor nominal da duplicata é de... Aí nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Preste bem atenção. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente quanto aos dados, e eu vou tentar ser bem objetivo, é que o meu prazo ele é de 45 dias. Só que eu não vou usar o termo dias porque aqui a minha taxa está ao mês, né? Então eu vou usar o meu tempo como sendo 1,5 meses. Então eu vou usar isso daqui, tá? E a minha taxa ela é de 2% ao mês. Então a minha taxa vai ser de 0,02 ao mês, colocando em decimal já. Questão talvez mais difícil dessa prova, tá? Veja o seguinte. A primeira coisa é trabalhar o que nós chamamos de desconto comercial. O desconto comercial também é chamado de desconto bancário e também conhecido como por fora. Ok? Por isso que ele usou DF, né? Desconto por fora. Tá? Essa é a nomenclatura. No caso do desconto por fora, lembra que como é simples, eu vou usar a fórmula do montante no juros simples. Só que no desconto bancário, né, o comercial, o meu montante ele é o valor atual. E o desconto ele acontece sobre o valor nominal. Então, meu capital é o nominal, né? E ao invés de somar, eu vou subtrair. Eu vou estar dando um desconto lá no valor final, que é o meu valor nominal. E aí, o que é que vai acontecer aqui? O meu valor atual será o nominal, que multiplica 1, menos a taxa que nós já vimos, que é 0,02, vezes o meu tempo, né, o meu prazo, que é de 1,5. Tá? Então, o meu valor atual vai ser o nominal que multiplica 1 menos 0,03. Concentra. 1 menos 0,03 dá 0,97. Então, meu valor atual vai ser 0,97 N. Tá? Depois, vamos para o nosso desconto por fora. DF. O desconto é sempre o valor nominal menos o atual, né? Então, meu desconto por fora será o meu valor nominal menos 0,97N, né, que é o valor atual, certo? Aqui eu tenho 1, né? 1 menos 0,97 vai dar 0,03.
N. Então, eu vou marcar isso daqui, tá? Daqui eu vou marcar para a gente lembrar lá na frente. Eu vou precisar dessa informação. Agora, nós vamos trabalhar no segundo passo o desconto racional. Também é simples. E esse desconto, ele é chamado de por dentro. Daí a nomenclatura DD, né? Ele faz alusão lá na questão, tá? Vamos lá. A fórmula do montante é a mesma porque é juros simples. Então, capital que multiplica 1 mais IT, certo? Só que agora, como eu estou aplicando o meu desconto em cima do valor atual, o meu montante é o nominal e o meu capital é o atual. E eu continuo com uma soma aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o meu valor nominal será igual ao atual, que multiplica 1 mais 0,02 vezes 1,5. Então, meu valor nominal vai ser o atual, que multiplica 1 mais 0,03, tá? Então, meu valor nominal vai ser 1,03A. Então, eu encontrei, né, o meu valor nominal em função do meu valor atual. Então, guarda essa informação. Só que o meu desconto por dentro DD continua sendo nominal menos atual, tá? Então, lembra disso. Beleza? Então, esse meu desconto DD vai ser nominal menos. Presta bem atenção no que eu vou fazer agora, tá? Deixa eu, na verdade, fazer o seguinte para facilitar. O nominal é 1,03A, né? Então, nós vamos ter 1,03A menos A. Então, o meu desconto por dentro vai ser 0,03A. Ok? Só que esse A, se eu pegar 1,03, olha o que é que eu vou fazer. E passar dividindo aqui o N, eu tenho que esse A vai ser N dividido por 1,03, que é justamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, deixa eu passar para outra página. Então, meu desconto vai ser 0,03 vezes. Aí, eu tenho N sobre 1,03. Como aqui eu tenho duas casas, eu posso multiplicar por 100. Então, fica 3 vezes N dividido por 103, ó. E é essa a informação que eu vou levar a partir de agora. Tá? Questão um tanto trabalhosa, mas tem que ter uma dessas aí, porque faz a diferença na hora de uma prova, né? Do resultado final. Aí é o seguinte. Continuando. Terceiro passo. No terceiro passo, o que que acontece? Ele nos fala que DF menos DD é 19,8, né? Então, DF menos DD é 19,8. Só que DF é 0,03N. E DD é 3N dividido por 103. Isso é 19,8. Eu vou multiplicar tudo por 103, né? Então, quando eu fizer, obviamente, essa multiplicação, eu vou obter o seguinte. Opa. Eu vou obter o seguinte. Eu vou multiplicar todo mundo por 103. Aí vai ficar 3,09N menos 3N, né? Porque aqui eu cancelo, gente, ó. E 19,8 multiplicado por 103 dá 2039,4. E agora eu vou achar o N. Eu vou obter o seguinte. 0,09N
quando eu fizer essa subtração aqui, né? Igual a 2039,4. Então, o N vai ser 2039,4 dividido por 0,09. Então, o N vai ser igual a R$ 22.660, tá? Esse é o valor nominal que ele quer na questão. Tá? Esse é o nosso resultado, e aí você fica rezando, né, para ter isso daqui nas alternativas. Obviamente. Vamos lá ver qual a alternativa correta. 22.660, alternativa A, né? A alternativa é a letra A. E tem que ter muito cuidado para não errar cálculo também, tá? Vamos lá para a questão de número 9. A questão número 9 fala assim: uma loja oferece aos seus clientes um cartão que dá um desconto de 8% em todas as compras realizadas na loja. No entanto, para adquirir o cartão, o cliente paga uma tarifa referente à anuidade que corresponde a 6 parcelas de R$ 13. Nessas condições, quanto um cliente deve realizar em compras para obter um desconto total igual ao valor pago pela anuidade? Veja, primeiro passo, né? A anuidade. Opa, escrevi errado aqui. Anuidade. Ó, ela vai ser 8, aliás, 6 de 13. Então, ela vai ser 6 vezes R$ 13, né? Então, a minha anuidade é 6 vezes 13. Então, eu vou ter como resposta para essa anuidade R$ 70, né, e R$ 8. Então, veja, não há muita dificuldade dentro desse processo. Então, eu vou ter aqui 78. Só que o meu desconto é em cima de um valor. Então, esse valor eu vou chamar de V. Então, 8% é equivalente, gente, a 0,08 de um valor V. Então, veja, 0,08 vezes o dia é multiplicação, né? É igual a 78. Então, esse meu valor ele vai ser 78 dividido por 0,08. Então, esse meu valor vai ser de R$ 975. Olha como essa questão, pessoal, é uma questão tecnicamente tranquila, né? E não envolvia também muitos cálculos relacionados à matemática financeira, era mais uma questão de porcentagem. Então, a alternativa correta, letra D, R$ 975. Ele pergunta assim, ó, quanto um cliente deve realizar em compras? Então, o valor da compra deve ser R$ 975. Para ele ter 8% desse valor, sendo R$ 78 esse desconto, tá? Questão 10, né? Supõe uma taxa de juros nominal de 10%, tá? Considerando a capitalização semestral, assinale a opção que indica a taxa efetiva anual equivalente. A primeira coisa, gente, que você tem que ter em mente é que ele está pedindo a taxa efetiva anual, né? E ele está dando uma espécie de taxa nominal, só tem nome. Então, veja, primeiro passo, tá? É você transformar isso numa taxa semestral. Um ano, ele vai ter 2 semestres. Então, o que vai acontecer? A minha taxa ela vai ter que estar dividida por 2. Então, 10% dividido para 2 semestres. Então, essa minha taxa vai ter que ser de 5% ao semestre, tá? 5% ao semestre. Agora, veja, como é que eu vou trabalhar, Elias, com relação a isso? Vamos lá. 1 mais a taxa anual
tem que ser 1 mais a minha taxa semestral elevada a 2, porque um ano tem 2 semestres. Então, 1 mais a minha taxa anual vai ser 1 mais 0,05, né, que é o 5%, ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 1,05 ao quadrado. Nós já vimos como determinar isso. Então, vai ficar 1,5 dobrado fica 10, tá? 5 ao quadrado, 25. Então, a minha taxa anual ela vai ser 1,1025 menos 1. A minha taxa anual ela vai ser 0,1025, tá? Lembrando que ele quer a taxa efetiva, né? Tem que ter esse cuidado. Quando eu multiplicar isso por 100, a minha taxa anual vai ser de 10,25%. E aí tem que ter, né, a expertise de fazer essa transformação, né? Como nós falamos já nos nossos vídeos, né? No nosso curso. Tranquilo? Então, veja que é uma questão tecnicamente simples, mas você não poderia fazer essa transformação direta, senão, obviamente, que vai dar erro. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo relacionado ao nosso simulado. Aguardo vocês aí nas próximas videoaulas. Valeu, um grande abraço. Tamo junto.